carboidrato é o melhor no processo de emagrecimento? Trouxe aqui para vocês 3 carboidratos que são muito comuns no nosso dia a dia, que a gente tem muitas das vezes dentro de casa, que a gente acrescenta muito na dieta. Mas qual que tem mais calorias? Qual que tem mais carboidrato? Qual que tem mais fibras? Qual que tem mais proteína? É isso que eu quero te ensinar através desse vídeo. Porque, como a gente sabe, emagrecimento vai muito além de composição nutricional. Vai muito além de um alimento ser saudável ou não. Tem muito a ver também com os macronutrientes que você ingere e com a saciedade que você fica após comer esses alimentos. Então vamos começar com as calorias. Quanto de calorias tem o pão francês? Quanto de calorias tem a goma de tapioca? Quanto de calorias tem o cuscuz de milho cozido? Qual que tem menos calorias? Então, por exemplo, a goma de tapioca tem 302 calorias. O pão francês tem 300 calorias. O cuscuz de milho tem 113 calorias. Essa quantidade equivale a 100 gramas de cada um desses alimentos. Então, por exemplo, o pão francês, cada um desse tem de 48 a 50 gramas. Essa tapioca aqui tem exatamente 100 gramas. E esse cuscuz de milho cozido aqui tem 100 gramas. E a gente já percebeu que o cuscuz de milho seria a melhor opção em questão de calorias, porque tem menos da metade de calorias comparado ao pão francês e comparado à goma de tapioca. Por que isso? O cuscuz de milho, quando a gente cozinha ele, essa quantidade de calorias é referente a ele cozido e não a ele desidratado, não um flocão de milho ou a milharina ou a farinha que você usa para fazer esse cuscuz. Porque quando você cozinha ele, você acrescenta água nele, você leva ele a vapor. Então ele aumenta de volume, te dando também uma maior saciedade, sem aumentar a quantidade de calorias. Agora, em relação ao carboidrato, quanto que cada um tem? A goma de tapioca tem 63,6 gramas de carboidrato. O pão francês tem 58,6 gramas de carboidrato. E o cuscuz de milho tem 25,3 gramas de carboidrato. Nesse segundo round, mais uma vez, o cuscuz de milho foi o campeão, que tem menos da metade da quantidade de carboidrato comparado a esses outros alimentos. E o motivo disso é a mesma questão do motivo dele ter menos calorias. Agora, em relação a fibras, que é aquilo que nos traz mais saciedade. O pão francês tem 2,3 gramas de fibra. A goma de tapioca tem 0 fibras. O cuscuz de milho cozido tem 2,1 gramas de fibra. Nesse terceiro round, o pão francês foi o campeão, mas ficou muito próximo do cuscuz de milho cozido. Então, o pão francês ainda traz mais saciedade comparada à goma de tapioca. E por fim, proteína. Quanto cada um desses alimentos tem? A goma de tapioca tem 0 gramas de proteína. O cuscuz de milho cozido tem 2,2 gramas de proteína. O pão francês tem 8 gramas de proteína. É isso mesmo. O pão francês ele tem 8 gramas de proteína. Isso equivale a mais proteína do que uma unidade de ovo cozido. Mas lembrando que são 2 unidades de pães. Se você consumir só uma, que é o que geralmente a gente acrescenta em uma refeição no processo de emagrecimento, vão ter 4 gramas de proteína, o que está bem próximo da quantidade de proteína de uma unidade de ovo, que é aproximadamente 6. Isso significa que no processo de emagrecimento, o cuscuz de milho cozido eu vou comer ele daqui a pouquinho, não vou desperdiçar, amo, acho super saboroso e me dá uma baita de uma saciedade. Ele ficou como top 1. O pão francês, muitas das vezes taxado como vilão no processo de emagrecimento, ficou no top 2. E a goma de tapioca, taxada como a boazinha, a que é ótima no processo de emagrecimento, a que é muito melhor do que o pão francês no processo de emagrecimento, ficou no top 3. E esse vídeo serve para desmistificar o que falam sobre esses carboidratos no processo de emagrecimento.
Mas a verdade é que todos podem ser acrescentados no processo de emagrecimento, se forem consumidos de forma estratégica. Por exemplo, se a gente sabe que o pão francês e a goma de tapioca têm o dobro ou um pouco mais do dobro da quantidade de calorias comparado ao cuscuz de milho cozido, o que eu posso fazer é, ao invés de consumir 2 unidades de pão francês, eu consumo uma só, o que dá a metade da quantidade de calorias, 150 calorias. Mesma coisa da tapioca. O único problema da tapioca é que se a gente consumir só a metade para ingerir a metade da quantidade de calorias, essa tapioca fica, olha, muito pequena. E para muitas pessoas, principalmente mulheres, isso aqui não é o suficiente para deixar saciada. Mas não significa que você não possa consumir. Mas você vai ter que consumir essa quantidade bem pequena para não ultrapassar muita quantidade de calorias que você precisa ingerir e não atrapalhar muito o seu processo de emagrecimento. Então, muitas pessoas começaram a acrescentar a tapioca no seu dia a dia por ser algo muito saudável, mas por não controlar a quantidade dessa tapioca ingerida, atrapalhou mais o emagrecimento do que ajudou. E aí ficam muito frustradas porque estão comendo saudável, mas não emagrecem e acham que o problema é elas, é porque elas nasceram para ser mais gordinhas, é porque com ela nunca dá certo. Mas a verdade é que o problema não é com elas. O problema foi só não ter controlado as quantidades desses alimentos ingeridos. Então, mais uma vez, repetindo, independente do alimento que você consuma, sendo mais saudável ou menos saudável, cuidado com a quantidade que você está ingerindo, porque ao invés de ajudar no seu emagrecimento, pode atrapalhar. E por aqui é só. Eu espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para eu poder te auxiliar da melhor maneira possível no próximo vídeo. E não esquece de deixar a curtida e se inscrever no canal para poder me ajudar da mesma forma que estou aqui toda semana para te ajudar também. Um beijo e até o próximo vídeo.